Olá a todos. Hoje temos a grata e feliz oportunidade de receber o Dr. André Forato Anhê, que é juiz titular de Direito da 2ª Vara de Hortolândia, especialista em Direito Penal e também faz a árdua missão de juiz eleitoral da comarca. Hortolândia, hoje com 200 mil habitantes, é uma cidade próxima de Campinas, uma cidade grande, uma cidade bem populosa, e acumula lá a vara acumulativa com 29 mil processos. Doutor André, muito obrigado pela presença, pela participação, é uma alegria o IRB em Debate recebê-lo. E a nossa missão hoje aqui é falar um pouco sobre as formas alternativas de resolução de conflitos. É um tema atual, que demanda aí muitos olhares para o sucesso dessa nova modalidade, digamos assim, de resolução de conflitos, ainda mais nessa missão de Vossa Excelência com 200 mil habitantes e 20 mil processos na Vara de Vossa Excelência. As formas alternativas, conhecida de longa data em alguns continentes, nosso continente americano, Austrália, Nova Zelândia, mas recentemente no Brasil, na década de 90, o movimento chegou no Brasil de forma tímida, e hoje, já no século XXI, nos deparamos já com a mediação, com a conciliação, já positivada, inclusive no Código de Processo Civil, uma lei específica de mediação e também na Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça. Como é que o senhor, numa comarca grande, com muitos processos, como é que o senhor vê esse movimento? Bom, em primeiro lugar, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com o Dr. Marcelo e com o pessoal do IRB. Agradeço essa oportunidade que o Instituto e o Dr. Marcelo me deram. A nossa vara lá tem 29 mil processos. É um volume monstruoso, um volume de fato difícil de calcular. 29 mil processos é muita coisa. E sou também juiz eleitoral, como o Dr. Marcelo disse, gosto muito da matéria do eleitoral. O meu ramo de dedicação é o eleitoral e o direito penal, mas como eu sou juiz de todos os assuntos, eu acabo estudando um pouco de todos os assuntos. Essa parte da mediação e da conciliação me interessam bastante, é um assunto que ainda tem muito para desenvolver. Ele já vem de algumas décadas, mas ele ainda tem muito para desenvolver. E o Dr. Marcelo até lembrou bem, agora nós temos a Resolução 125 do CNJ e o CPC, tratando de forma específica, detalhada e alargada dessas matérias, conciliação e mediação. Antes, até, já existia essa preocupação, antes da resolução e do novo código, já existia. Se nós pegarmos, por exemplo, a Lei dos Juizados Especiais, que é de 95, ela é uma lei muito focada na conciliação, muito focada. Ela dá à conciliação uma importância que nunca se tinha visto antes, E já naquela época a gente percebia o crescimento desse movimento de importância da conciliação, um movimento de valorização da conciliação e da mediação. O que eu sinto ainda que é mais fraco é o movimento de mediação, porque tecnicamente tem uma diferença, a conciliação e a mediação. E eu sinto que a conciliação cresceu mais, se valoriza mais a conciliação, há mais instrumentos para a conciliação dentro da justiça, os advogados se preocupam mais com a conciliação, mas a mediação, que envolve uma pessoa fazendo um trabalho mais acurado para conhecer o caso e para propor uma saída, isso é a mediação, é um trabalho que demanda alguns dias, não é só chegar junto com as pessoas em litígio e tentar que elas façam as pazes. A mediação é mais que isso, porque você vai estudar o caso para propor as formas de negociar e sair do litígio. A mediação é mais fraca. Eu acho que ela não vingou
como a conciliação. Embora hoje, a lei começou realmente numa atenção maior para a conciliação, mas hoje a mediação ganhou uma atenção maior. Na prática, entretanto, a conciliação é forte, a mediação é fraca. Lá em Hortolândia, nós temos um centro judicial de solução de conflitos. Né? O Centro Judicial de Solução de Conflitos lá nós temos instalado, ele é a parte das varas, isso hoje tem, não é em quase todas, mas já é na maioria das comarcas, nós já temos esses centros de conciliação. O tribunal está expandindo, porque o objetivo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é que toda comarca tenha o seu centro de conciliação, então está expandida, a expansão é muito rápida. Nós já temos em Hortolândia e nós tentamos a conciliação lá, na maioria dos casos cíveis, né, que não envolvem fazenda pública, tá? Essa é a ideia. Na maioria desses que são cíveis e não envolvem a fazenda pública, ou seja, não envolvem INSS, a prefeitura, o governo, né, nós tentamos a conciliação. Nos que envolvem, nós não mandamos para esse centro, até pode sair conciliação no meio do processo, mas nós não mandamos para o centro porque não vai ter. Né? Esses órgãos públicos não fazem conciliação no início do processo, então a gente acaba não mandando. E esse centro, para onde a gente manda todo o processo no início, ele tem tido muito sucesso na área de família. Na área de família eu tenho sentido que muitas causas são resolvidas lá. Né? O percentual hoje nós estamos em torno de 60% das causas de família. Então, alimentos, guarda, visita, realmente as pessoas se sentam lá, não é mediação, é conciliação, então o conciliador não é uma pessoa que estudou o caso das partes que chegaram lá para conversar, ele não estudou, ele não tem propostas, ele simplesmente faz um meio de campo. Então as partes chegam, o conciliador está lá, ele ouve as pessoas, faz um meio de campo, né, e tenta que cheguem a um ponto final. E isso tem tido muito sucesso, porque as pessoas não pararam para conversar antes. E a hora que param, elas pararam para brigar, mas para conversar elas não pararam. Né? E a hora que param para conversar, naquele ambiente que elas são estimuladas a conversar, saem acordos. Em família, muitos. E nos outros assuntos ainda temos que avançar um pouco. Quando não é família, né? Questão de dívida, tal, questão de dívida com banco, ou mesmo dívida entre particulares, aí temos sucesso menor. De fato, o Poder Judiciário paulista, né, bandeirante, investiu, né, nos centros, né, no Sejusc e de forma acertada, porque isso vem de fato, como Vossa Excelência tem colocado, estão de alguma forma ajudando a resolver ou colocar termo, né, naquele processo. Mas o senhor lembrou bem a questão da mediação, né? Considerando que a mediação não é intuitiva, o mediador deve ser capacitado, inclusive, né, com base na resolução do CNJ, tem que passar por aquelas horas, né, depois doar aquele período, né, da capacitação para o Sejusc. Então é um movimento que está se espalhando o Brasil afora. O que o senhor acha com relação a isso? O senhor acha que assim, os mediadores, a sociedade, o próprio sistema de justiça, os operadores do direito, né, os magistrados, os membros do Ministério Público, o próprio advogado, o senhor acha que eles estão apostando, eles estão recebendo isso bem, eles vão conseguir fazer com que ele deixe um pouquinho o processo de lado, o tecnicismo de lado, para passar para esse mediador essa função de resolver um conflito? Olha, doutor Marcelo, esse é um processo, né, que essa evolução que o senhor mencionou é um processo que ainda demanda algum tempo e algum esforço das pessoas que gostam do assunto, que acham importante o assunto, como eu, como o doutor Marcelo, e que, por causa disso, vão investir nesse assunto, divulgar esse assunto e divulgar também as técnicas de mediação. Mas com essa divulgação que se faz hoje, né, com a importância que a lei deu à mediação e que os estudiosos têm dado à mediação, eu acho que
passo a passo, paulatinamente, o Judiciário, o Ministério Público vão incorporar a ideia. Tá? Se o senhor me perguntar, essa ideia está bem incorporada hoje? Eu diria que não. Né? Foi até mais ou menos isso que eu quis dizer no começo. Eu diria que não. A conciliação está, a mediação ainda não. Não está, não. Precisa... são técnicas que têm que entrar muito mais no Poder Judiciário, né? E tem que haver um envolvimento maior dos juízes, do Ministério Público, dos advogados também, né? Com essas técnicas, com essa ideia da mediação, né? E tem que haver a preparação. O mediador ele tem que ser uma pessoa preparada, ele vai realmente estudar aquele caso. Às vezes ele vai estudar o caso por mais de um dia, né, para chegar no dia da mediação e ter propostas para as pessoas. Né? Eventualmente ele pode conversar já com as pessoas, aí são tipos, né? Ele pode conversar com as pessoas, com os advogados das pessoas envolvidas antes do dia da audiência de mediação. Né? Porque o trabalho dele é um trabalho mais complexo, né? É realmente diferente. Então, acho que isso tem tudo para pegar. Acho que tem mesmo. Né? Com a difusão e com o apoio legislativo, com a difusão pelos estudos e pelo trabalho de advogados que se dedicam a isso. Né? E com o processo legislativo hoje preocupado com isso, tem tudo para pegar, para entrar firme. E é importante. É muito importante. Por quê? Porque é uma forma eficaz de resolver o problema das pessoas, né? As pessoas sentem realmente que o problema foi resolvido e é uma forma mais rápida e mais simples que a forma judicial. Né? Então, pense em Hortolândia, 29 mil processos. Pense no Brasil, são 100 milhões de processos. Um processo para cada 2 habitantes. Né? É uma coisa incrível. Não se vai resolver isso sem o apoio dos métodos alternativos, da conciliação e da mediação. Né? Então, a mediação viria ajudar muito a resolver com eficácia o problema das pessoas, de modo que as pessoas se sentissem pacificadas, né? Que esse é o objetivo dos métodos de solução de conflito, né? Tanto o método tradicional, que é o processo judicial, como os métodos alternativos. O objetivo é a pacificação. Então, as pessoas se sentiriam pacificadas nas suas relações e, ao mesmo tempo, você conseguiria dar maior agilidade, maior dinamismo às demandas, à solução de demandas. E maior efetividade também. Né? Sabe por quê? Porque o que acontece? Às vezes, o processo demora 5 anos para ser julgado. O juiz julga e diz, olha, o fulano vai ter que pagar 10 mil reais ao cicrano. Aí o cicrano falou, pô, tudo bem, né? Demorou, mas eu ganhei a ação. Vou ganhar os 10 mil reais e tal. Ele pensa que é ir lá no fórum e buscar o dinheiro, e não é. Não é. Vai depender que a outra parte cumpra a decisão do juiz e pague. E a outra parte muitas vezes não cumpre. Fala, não, eu não tenho, não vou pagar. Demorou 5 anos e a parte que perdeu e deve os 10 mil reais diz, não vou pagar porque eu não tenho. Aí a justiça começa a ir atrás do dinheiro. Começa a ir atrás, qual que é o primeiro método? Bloquear a conta da pessoa. Você vai lá e bloqueia. O resultado é batata, conta zerada. Porque ele tirou o dinheiro. Achar esse dinheiro é difícil. E a pessoa que já esperou 5 anos, muitas vezes espera mais 5 e não se acham os bens do cara para pagar a pessoa. Ou seja, a solução tradicional, além de ser mais demorada, menos dinâmica, mais custosa, que eu não mencionei isso, mais custosa, ela é muitas vezes menos efetiva. Quando se sentam os dois lá e entram num acordo, a propensão a pagar, a cumprir o acordo, a pagar é maior. Então é mais rápido, é menos custoso e como a coisa está acordada, né, o devedor, ele percebe que para ele também houve uma vantagem naquele acordo, ele se sente mais propenso a efetivar. Às vezes a primeira parcela ou uma parte é paga no ato mesmo, na audiência de conciliação ou mediação. Eu cansei em conciliação de fazer isso, né? As pessoas falam assim, vamos fazer então, sei lá, R$1.000 em 5 parcelas de R$200, tal.
Aí a pessoa que vai receber fala, puxa, mas 5 parcelas, tal, a dívida era bem maior, agora o cara vai me pagar 5 parcelas de R$200, né? Que porcaria, 5 parcelas de 200, tal. Pô, aí não sei, vou ter que ir atrás. Eu falo, bom, vamos fazer o seguinte, falo pro devedor, olha, você tem R$200 aí? Ou você pode fazer um cheque? Ou você pode pegar emprestado com seu advogado? Que às vezes a parte não tem, mas o advogado tem. Já fiz isso. Dá os 200 agora para ele, primeira parcela. A hora que o credor vê isso, ele já confia no acordo. E aí ele fecha o acordo. Ele fecha o acordo que ele não ia fechar, porque ele estava achando muito pouco, mas a hora que ele vê que ele vai receber a primeira parcela no ato da audiência, em dinheiro, muitas vezes, em cheque ainda o pessoal não gosta muito, mas muitas vezes em dinheiro, o cara fecha. Eu já fiz isso algumas vezes, inclusive com a pessoa pedindo dinheiro para o advogado, emprestado para pagar a primeira parcela. Né? Então, isso é a efetividade do acordo. Para mim é isso, conciliação, mediação é mais dinâmico, mais rápido, menos custoso e mais efetivo. Sem isso, a gente não vai melhorar a justiça no Brasil. O senhor comentou, citou algumas palavras que chamam atenção numa discussão como essa. Resolver o conflito, aquele problema que está sempre atrás do processo, né, que a gente, digamos assim, ele não aparece nas folhas do processo, né, uma briga de vizinho, uma briga entre família e etc e tal. A gente percebe muitas vezes que as pessoas que são desinformadas, até os operadores de direito mesmo, que não se interessam por essa pauta, eles acham que, na verdade, a ideia, essa opção em se optar pela conciliação, pela mediação, ela visa resolver o processo. O senhor lembrou bem que, na verdade, não. Quer se resolver o problema, o conflito, para que a sociedade viva melhor, né? Viva melhor do ponto de vista da sua da paz social e etc. Por outro lado, o senhor citou alguns representantes do sistema de justiça. Eu, advogado, tenho a impressão que os colegas ainda têm essa percepção que ao optar ou ao sugerir que o cliente devidamente contratado, com seus honorários garantidos, ele tem a percepção de que o simples fato dele sugerir que se tem uma mediação privada, uma conversa preliminar privada com a outra parte, ela não vai receber os honorários e que aquilo não vai ter, de alguma forma, um sustentáculo ou uma posição mais firme numa execução de acordo do Poder Judiciário. Como é que o senhor vê isso? O senhor concorda com mais ou menos com essa visão, infelizmente, ainda de alguns poucos advogados que não têm essa segurança em se propor uma mediação, uma conciliação? Concordo. Acho que as palavras aí do Dr. Marcelo foram perfeitas. É exatamente isso, né? Nós temos essa visão distorcida por parte de alguns advogados e também de algumas pessoas, né, que não são advogados, mas estão lá envolvidas no conflito, que acaba prejudicando o sucesso desses meios alternativos. Então, infelizmente, nós temos ainda. É uma coisa que tem que ser superada, mas nós temos. Da parte das pessoas envolvidas, o que eu sinto é que elas, às vezes, vão para a conciliação ou para a mediação com a ideia, exatamente a ideia que o senhor falou, com a ideia de que vão ganhar o processo. Então, elas vão para a conciliação com aquela ideia que é a seguinte: olha, eu estou aqui para ganhar o processo. Eu só vou aceitar o acordo se o acordo for aquilo que eu estou pedindo. Ou seja, o que está pedindo no processo. Não é acordo, não é? Exatamente, isso não é acordo, né? E a parte contrária, que é a parte ré, né, que está sendo processada, ela também tem essa ideia. Quer dizer, eu estou aqui para ganhar o processo, né? Ou seja, eu quero que o outro retire o processo, que o outro perdoe a dívida, né? Ou que aceite alguma coisa módica. E dessa forma eu saio daqui sentindo que eu ganhei o processo. Esse é um desvio que diz respeito não aos advogados, mas às pessoas em si, né? Os advogados poderiam trabalhar para esclarecer mais as pessoas nesse sentido. Isso é importante, esclarecer que a conciliação e a mediação não é isso, né? Você não vai ganhar o processo. Mas ganhar é o termo leigo, né? Lógico, ter uma ação de procedência, ter uma decisão de procedência ou de improcedência, mas na forma leiga de ver é ganhar o processo. Então, a parte tem que entender, e o advogado pode ajudar, que ela não vai ganhar o processo na conciliação. O que vai acontecer é que eles vão resolver o conflito.
ambos vão ceder. A conciliação e a mediação é isso, ambos vão ceder para resolver o conflito. Né? Para tirar aquilo das costas, para não ter um processo que vai rolar 5, 6 anos. As partes têm de ter essa visão tem de evoluir. Mas o que eu sinto, e aí eu emendo com a segunda parte do que o senhor falou, as pessoas envolvidas estão evoluindo rapidamente. Cada vez mais as pessoas que chegam à mesa de negociação, elas percebem isso. Né? Se não percebem, basta o conciliador ou o juiz jogar a fagulha da explicação, eles já pescam a ideia. Então tá, então vamos tentar resolver, vamos tirar o peso das costas. Agora, os advogados resistem mais. Não todos, claro. Uma parte resiste mais. Por 2 motivos. Primeiro, que eles não têm a mesma ideia de sucesso na conciliação que eles têm no processo final com a sentença favorável ao cliente deles. Eles não têm, não todos, claro, uma parte não tem a mesma ideia de sucesso. Então, a ação acabou em acordo, né? Então, não ganhei. O advogado ele é muito litigioso no Brasil, ele é formado com a cabeça litigiosa muito forte. Né? A formação do advogado consultor e do advogado conciliador, vamos dizer assim, ainda é mais fraca no Brasil. Culturalmente, pelas faculdades, mas também pelos escritórios, pela própria cultura da população, do que se entende pela advocacia, culturalmente o advogado é muito litigioso, é muito da briga. E aí, para ele, a ideia de sucesso não é tão forte. Esse é um ponto. E o segundo ponto são os honorários, né? É o dinheiro. Porque é comum um advogado colocar no contrato, que muitas vezes é até verbal, né? É muito comum advogado de locais mais simples, colocar contrato verbal mesmo. A OAB não permite, mas os advogados fazem. E alguns, claro. E o que se vê assim, ele costuma colocar... Tem um adiantamento que ele recebe, lógico, no começo, né, da ação. Às vezes ele cobra alguma coisa por audiência, né? Até aí tudo bem. Mas ele coloca um percentual sobre o valor final que a parte vai ganhar na sentença. Ele coloca essa cláusula no latinismo ad exitum. Isso é muito comum. E aí, se ele faz o acordo, em princípio ele não ganha isso. Quer dizer, ele vai ganhar o inicial, ele ganha às vezes pela audiência, que ele foi e tal, nem todos cobram, alguns cobram, mas ele não ganha o percentual 20%, 30%, né? Muito comum 20%, é muito comum nos que eu vejo, ele não ganha isso, entendeu? Sobre o valor final, no êxito. Mas isso é uma visão também distorcida, porque ele vai ganhar isso depois de muitos anos, se ganhar. E ele vai prejudicar o cliente dele, a efetividade, entendo eu, a efetividade real do trabalho dele. Além disso, ele poderia, e acho que os advogados têm que fazer mais isso, colocar um percentual sobre o acordo, né? Não é, doutor Marcelo? Acho que é justo, coloca um percentual, olha, tantos por cento sobre o proveito de eventual acordo. É uma forma do advogado se interessar mais pelo acordo e a gente superar essa parte da questão dos honorários finais que o advogado quer sobre o êxito do cliente dele. Advogados de ponta, mais instruídos, eles já estão fazendo isso. Só que o advogado mais simples, do grosso das causas, ele ainda não está tão atento para essa necessidade. Né? Quando eu digo mais simples, não é um advogado inferior, não é isso que eu estou dizendo de modo nenhum. É que é um advogado que trabalha com uma quantidade muito grande de causas, de pessoas com menos poder aquisitivo. Então ele trabalha muito mais na massa e acaba não se preocupando com esses detalhes, que o advogado que é mais especializado, né, tem uma formação maior, porque cuida de menos causas e consegue então se especializar mais para esse número menor de causas, esse advogado já está tendo essa visão. Perfeito, eu acho que fica aí o recado do Dr. André, um magistrado, um estudioso, aquele que se preocupa em dar uma decisão do ponto de vista legal, da justiça, dos critérios constitucionais e infraconstitucionais. Ele está passando uma segurança de que seu advogado, né, devidamente constituído para aquela demanda, com seu contrato de honorários assinado e com esta cláusula prevista, ele não terá problema nenhum em receber essa quantia.
E o que o senhor falou é muito verdade, porque às vezes o advogado ele se perde em muitos processos de massa, que demoram 5, 8 anos longos, e de uma situação que ele poderia resolver em poucos meses, né? Fomentando, sugerindo as formas alternativas de resolução de conflitos. Isso é fica a dica do Dr. André, né? Ainda mais o juiz que conhece as causas, as demandas do interior, né, de São Paulo, mas que vale para todo o nosso Brasil. Mas falando em empoderamento, né, de advogado, das partes, a gente tem no Brasil hoje alguns casos, né, alguns projetos de justiça comunitária, né, a justiça que é feito na comunidade, né, um líder comunitário, aquela pessoa que tem facilidade, tem um comprometimento com aquela determinada localidade, bairro, vizinhança, ele recebe esse treinamento, né, das técnicas de mediação e passa a ser um mediador local, né? Isso seria uma forma de se evitar essa judicialização excessiva, tanto do advogado que sugere aquela possível forma, aquela tentativa de resolver a demanda, né, a negociação no seu escritório, assim como também aquele mediador comunitário que consegue mediar um conflito de família ou entre vizinhos, de modo que evite a judicialização. Como é que o senhor, como magistrado, vê isso, sendo que é reservado, enquanto poder da República, o dever de decidir conflitos? Essa questão da negociação comunitária, né? Conciliação comunitária, negociação comunitária, os nomes ainda oscilam um pouco, né? É algo novo, é algo que é pouco visto ainda, eu pelo menos na experiência que eu tenho, nas comarcas pelas quais eu passei, né? Desde Santo André, onde eu comecei, até a Hortolândia, passei por algumas comarcas já. Nunca vi essa experiência. Nunca vi um programa desse tipo de experiência, né? Da liderança comunitária para as propostas de conciliação. Liderança comunitária para as propostas de conciliação. Não cheguei a ver isso, tá? Sei que existe, já li a respeito, mas não cheguei a ver aplicado na prática nas comarcas pelas quais passei. Eu acho que é uma coisa muito valiosa. É uma coisa muito valiosa. Se isso crescesse, seria um apoio à mediação, à conciliação, à solução de conflitos tradicional pelo juiz que assina lá a sentença, seria um apoio fenomenal. Isso ajudaria demais. São técnicas de solução. Isso não tiraria do Estado o seu poder jurisdicional, não tiraria de jeito nenhum, né? As pessoas poderiam recorrer à justiça e o juiz poderia impor isso ou aquilo caso fosse necessário. Mas é algo prévio de solução, de pacificação social, de resolução dos conflitos. Então, a meu ver, e acho que a maioria deve ver dessa forma, não mexe no poder jurisdicional e nas competências exercidas pelo juiz, né? E acho muito positivo, é algo que, na minha percepção, pelo menos aqui no estado de São Paulo, ainda é muito fraco. Mas é algo muito legal, muito interessante. Olha, perfeito, doutor André. Olha, nós só temos a agradecer a presença de Vossa Excelência, agradecer a tua participação, a doação do tempo do senhor e dar os parabéns pelo pensamento atual, pelo pensamento contemporâneo, né, pelo pensamento alinhado a essa construção de um país mais social, um país mais igualitário, onde a preocupação, no fundo, não é chegar todo dia no fórum e sentar na sua cadeira e fazer sentença. Mas essa preocupação que Vossa Excelência tem do ponto de vista de resolver o conflito, do ponto de vista daquilo que está além dos autos, né, a pacificação, que cada um possa ceder, mas que saiam dali se conversando, para nós, advogados, é uma forma muito orgulhosa que a gente vê esse pensamento de Vossa Excelência. E quero agradecer e gostaríamos aí que o senhor retorne
para, quem sabe, falar outros assuntos, nos deixar aqui no ar, quem sabe falar um pouco sobre mediação online, mediação vítima-ofensora, aí, que é conhecida como justiça restaurativa, mas agradecer mais uma vez e colocar o Instituto sempre à disposição do senhor. Muito obrigado, eu que agradeço, tá? Como agradeci no começo, agradeço de novo agora. Muito importante o trabalho desse instituto aqui, na verdade é um trabalho de difusão da mediação e da conciliação, a difusão que a gente falou que era tão importante no começo dessa entrevista, o Instituto está fazendo, o Dr. Marcelo está fazendo, então eu agradeço muito o chamado de vocês e a oportunidade de participar dessa entrevista. Obrigado. Muito obrigado pela participação, obrigado por nos ouvir, por nos assistir. Esperamos contar sempre com o apoio de vocês. Dúvidas, esclarecimentos, entre em contato. Sugestões de assuntos, de debates também, entre em contato conosco. Muito obrigado e não esqueçam de compartilhar.